Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, professor. Tudo certo? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo certo? Bom, beleza. Vocês estão felizes com a prova? Opa, com certeza. Eu tô satisfeito. Eu tô. Nunca tinha recebido 9 na vida. Tá vendo só? Falei que era uma Faltou prova. um. Ô, professor, mas eu fiquei confusa. Adivinha por quê? Tava falando sobre administração, eu confundi com teoria, professor. Nossa, sacanagem. Mas acontece. Na próxima, quem sabe, né? Pois é, pois é. De maneira geral, assim, para uma primeira prova da disciplina, né, no ano, até que vocês foram bem. Eu achei bem legal o resultado de todo mundo, que por ser a primeira prova, não sei. Eu vou abrir aqui a prova, nós vamos comentar rapidinho. Deixa eu ver. Eu acho que não, que teve, sim. A prova. Pessoal, teve 3 alunos que tirou nota 10 e a média geral foi 8,3. Eles foram muito bem. Muito bem mesmo. Parabéns para vocês.
Nossa. Ué, o que está acontecendo? O meu tá funcionando, professor. Então, tem um monte de gente que não está conseguindo acessar. A minha mensagem só parece que não tá indo aí. Mandei boa noite, sumiu, não sei se alguém viu. Mas eu tô vendo o senhor. Professor, boa noite. Oi. Boa noite. Essa semana o Teams teve instabilidade. Meu filho também faz aula pelo Teams e pelo SESI, né? Sim. E deu instabilidade no Teams, na plataforma. Ah, tá. É isso. É estranho que tem 19 alunos que entraram e os outros não conseguem entrar. É estranho, né? Então, na turma dele também aconteceu isso. Alguns conseguiram entrar, outros não conseguiram entrar, então ficou bem instável enquanto eles estavam fazendo. Deve ser algum problema mesmo. Na plataforma mesmo. Boa noite, professor. Boa noite. Conseguiu acessar? Conseguia. Beleza. Bom, eu olhei a prova aqui, vocês foram muito bem. Teve três notas 10. A nota da sala foi 80,3. Vocês querem que eu comente a prova? Querem ver correção? Ou vocês acham que tá bom assim? Porque teve pouca gente. Eu acho que não teve ninguém que tirou abaixo da média 6. 6, 7, 8, 10. 7, 9, 9, 9, 8, 9, 7, 7, 9. Teve só uma nota abaixo da média 6. O resto tudo 6, 7, 8, 9 e 10. Eu acho que eu não preciso comentar, não. Tá bom, né? Vocês compreenderam bem o assunto. Pessoal, eu tenho uma metodologia que eu vou testar. Eu estou fazendo com todas as turmas, que é uma metodologia para a gente fazer como recuperação, né? A gente aplica a prova e depois faz essa metodologia para recuperação de notas. É um trabalho onde eu divido os alunos, todos os alunos, os que foram bem na prova, os que foram não tão bem, e formo grupos, e aí cada grupo vai ter alunos que foram bem na prova, com notas boas, e alunos que têm notas inferiores, né? E aí esses grupos, são 4 ou 5 alunos, eles trabalham durante 15 dias, mais ou menos, em cima desses assuntos da prova. Então, os alunos que foram bem na prova, eles ajudam os alunos que foram mal na prova. É como se fosse um grupo de estudos. E aí, depois desse tempo aí, os alunos que tiraram notas baixas fazem a prova de novo, como se fosse uma recuperação. E aí, se a nota dessa recuperação for maior do que a primeira nota, então ela substitui, né? É uma forma do aluno que foi mal recuperar a nota e ficar com uma nota boa. E o aluno que foi bem, por essa ajuda que ele dá, ele recebe um prêmio que pode ser até 2 pontos na prova dele, dependendo de uma avaliação que todos os alunos do grupo fazem. Então, ele pode ganhar 1 ponto, 2 pontos, e aí, por exemplo, se tirou nota 7, sobe para 8, sobe para 9. Tá? Então, eu nunca usei, eu conheci no final do ano essa técnica, eu acho que é muito legal,
E eu vou fazer com a turma do técnico, que as notas deles foram mais baixas. Agora, com vocês, eu não sei, porque as notas de vocês são boas. Apesar que tem bastante gente que tirou 7, 6 e 7 e 8. Tá? Então, se vocês quiserem fazer para melhorar a nota, nós podemos fazer. O problema é que não vai ser a ideia, que a ideia é para quem tirou abaixo da média, né? Então, o aluno tirou 5 ou 4, por exemplo. Ele vai fazer uma prova de novo e ele tira 8. Essa é a ideia. Agora, quem tirou 7 vai fazer a prova de novo? Então, eu não sei. O que vocês acham? Senão, a gente deixa para a próxima, que aí eu vou ser um pouco mais ruim, e aí eu vou fazer todo mundo tirar nota baixa só para poder fazer a recuperação. Estou brincando. O que vocês acham? Vocês estão satisfeitos com a nota ou vocês querem melhorar fazendo essa recuperação, esse projeto? Vamos, gente. Estou falando, ninguém responde. Professor, Tá bom. talvez não poderia ser opcional quem quiser refazer essa prova, ou seria que todo mundo teria que concordar? Porque não é só fazer a prova, teria que ser um trabalho em grupo, né? Teria que ter um trabalho aí de... É que assim, por exemplo, quem tirou nota 6 está na média, né? Tirou a média. Mas nota 6 está ali no meio, né? Então, poderia melhorar essa nota. Só que teria que fazer a prova de novo, entendeu? É uma recuperação, para você recuperar a sua nota. Então, eu fiquei nesse dilema, porque, por exemplo, se tivesse muitos alunos que tirassem nota 5 ou 4, né? Então, aí não teria muita opção. Ó, você tirou nota 4, você foi mal. Então, você faz uma nova prova para recuperar a sua nota. E aí você pode subir para 6, 7, 8, enfim. Né? Como vocês ficaram acima da média, 6, então ficou meio complicado, né? Por isso que eu estou perguntando. Então, por exemplo, tem muita gente que tirou 6 e 7. Se quiser melhorar a nota, então a gente faz. Só que é um trabalho em grupo, é um trabalho onde tem que... Não é só fazer a prova, entendeu? Não é só vir fazer a prova, tem que fazer um grupo de estudo, vai ter que pegar a matéria, estudar de novo. Quem tirou 9, 10, vai dar algumas dicas, vai auxiliar. Então, eu não sei se vale a pena ou não. Né? Professor, que tipo de trabalho seria feito? Uma pesquisa? Não, nada. Vocês vão ficar livres para estudar durante esses 15 dias. Vocês vão pegar as aulas, as gravações, os slides, o livro, e vão estudar de novo. E aí, entre o grupo, entre as pessoas do grupo, que vai acontecer um estudo, entendeu? Então, por exemplo, quem foi mal na prova, fala, eu não entendi nada de Taylor. E aí tem um aluno que tirou 10. Ele fala, então, ó, Taylor é assim, assim. Aí assiste a aula, vê o slide, vê o livro. E aí quem tirou nota 10, ó, isso é assim. E aí melhora o entendimento, vou fazer a prova de novo. Né? É um grupo de estudos. Vocês vão estudar juntos. Não tem nada oficialmente, sabe? Não vou dar trabalho, nada. É fora do real, do normal que a gente vai estar fazendo. As aulas continuam normalmente, a gente vai avançar e vocês vão trabalhar isso fora. E depois só vão vir fazer a prova. Entendi. Tá? Quando tem notas muito baixas, que nem o pessoal do técnico, eles lá também é a mesma disciplina. Só que tem algumas diferenças, né? Porque é técnico. Mas, basicamente, esse começo foi igual. Eles só não tiveram planejamento estratégico. O resto eles fizeram igual. A média da sala foi 6. Então, teve muitos alunos que tiraram 4, 3, 2. Então, lá não tem opção. Lá eles vão ter que fazer.
Porque a média foi baixa, a média foi 6, a média da sala de 35 alunos. Agora, vocês, a média de vocês foi 8, a média da sala. Então, foi muito bem, né? Então, eu não sei se vale a pena, mas é por isso que eu estou deixando para vocês decidirem. Se vocês quiserem fazer, tudo bem. Senão, a gente pula isso e na próxima prova, se o resultado for menos bom, a gente faz, tá? É uma recuperação, é para subir a média, só para isso. A ideia é essa. Só que não é só fazer uma prova, que aí fica muito vazio, né? Não é essa a ideia. Ok? Vamos deixar, então, vamos deixar. Deixa para a próxima. Isso. Tá? Como vocês foram muito bem, então, deixa para a próxima. Bom, eu vou projetar, então, aqui a aula de hoje. Nós vamos falar sobre teoria estruturalista. Foi. Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 Muito bem. Então, nós vamos falar sobre a abordagem estruturalista da administração. Então, essa abordagem, a teoria estruturalista ou o estruturalismo, ela surgiu depois da teoria das relações humanas e ela surgiu, basicamente, criando uma oposição a essas 3 teorias que já tinham surgido, né? A teoria clássica, do Taylor e do Fayol, e a teoria das relações humanas. Os estruturalistas, eles entendiam que essas 3 teorias, elas tinham falhas, elas não eram completas na abordagem. Então, eles vieram com um novo olhar, uma nova forma de estudar as organizações, né? Então, eles afirmavam que essas teorias eram incompatíveis. E aí eles buscaram preencher essas lacunas que ficaram e as 3 teorias antes não conseguiram captar, né? E aí o principal escopo da teoria estruturalista é visualizar a organização como uma unidade social, onde interagem grupos sociais que têm objetivos comuns e objetivos que não são comuns. Então, o principal aspecto é que a organização ela é formada por grupos e grupos sociais, né? E esses grupos é que interagem entre si e que vão compartilhando objetivos e a forma de alcançar esses objetivos e tudo isso mais. O estruturalismo ele tem um forte apelo nas áreas de ciências sociais, na área da sociologia, da psicologia. Então, eles focaram, né? Eles trabalharam muito no aspecto social, das relações sociais entre as pessoas, entre os grupos, e também essas organizações. A forma social que as empresas e as organizações se interagiam no ambiente. Esse conceito de estrutura, ele é um conceito novo que surge, então, e essa estrutura, na visão deles, é um conjunto formado de 2 ou mais elementos que não se alteram, eles permanecem, né? E é voltado sempre para o todo e não para cada parte. Então, diferente das outras teorias que focavam apenas em áreas específicas de uma organização, o estruturalismo eles estudam as organizações como um todo,
não as suas partes, não os seus departamentos, não, né, os seus recortes, mas sim a organização como um todo. E aí surge o conceito indispensável, que é o conceito de sinergia, né? Que a sinergia afirma que a soma das partes é menor do que o todo. Então, se eu divido uma organização em várias partes e depois eu somo essas partes, essa soma nunca vai ser igual ao todo. Então, esse é o conceito da sinergia, né? A gente fala na linguagem, no jargão da gestão, que na sinergia 2 mais 2 é igual a 5. Né? A sinergia é isso. Então, a soma das partes é sempre menor do que o todo. E aí eles vão se apegar muito nesse conceito da sinergia, que se torna uma das características básicas do estruturalismo, por causa dessa visão de sempre enxergar o todo, a empresa como um todo, e não os pedaços isolados. Então, na concepção dos estruturalistas, cada parte isolada, ela não tem condições de atingir a eficiência, de alcançar os objetivos. Isso só é feito pela totalidade, pelo todo. E então eles descrevem como são as organizações pela visão da teoria estruturalista. Então, as organizações, elas predominam no ambiente, né? Então, a forma principal de instituições são as organizações, as empresas, as escolas, os hospitais, as instituições de caridade, etc. Então, as organizações é que dominam todas as instituições existentes no ambiente. Essas organizações, elas estão presentes em todos os aspectos da vida. Então, em qualquer aspecto que você imaginar, você está cercado por um tipo de organização, né? Seja a empresa, seja a casa, seja a escola, seja a igreja, seja o hospital, seja a universidade. Tudo que você vai fazer, você acaba entrando em contato com uma organização. E a organização envolve as pessoas, né? Então, sempre vai haver a participação de pessoas, tanto no aspecto interno, na função dos funcionários, dos proprietários, dos diretores, dos acionistas, como também o público externo, né? As pessoas que são clientes, que são fornecedores, que estão envolvidos com o ambiente externo. E o objetivo sempre é a busca da eficiência, né? É o conceito estrito de eficiência, que é fazer mais com menos, né? Então, é usar a menor quantidade possível de recursos e obter o maior volume possível de produção. Isso caracteriza o objetivo principal das organizações, né? A busca pela eficiência. E aí eles continuam no escopo das organizações formais e informais, que surgiu lá na teoria das relações humanas, né? Então, esse estudo continua mais aprofundado, e aí essa teoria dos estruturalistas, ela classifica, então, as organizações formais e as informais. As organizações formais, elas têm algumas características básicas, né? Então, elas são formadas principalmente por terem regras e normas claras, né, para o seu funcionamento. Elas possuem uma estrutura hierárquica, então tem a pirâmide organizacional, né, o organograma, onde tem o pessoal do operacional, o pessoal gerencial e a diretoria. As organizações formais, elas trabalham sempre para reduzir as incertezas. Então, o aspecto primordial da gestão dentro dessas empresas é tentar minimizar as incertezas que acontecem em vários aspectos, né, de mercado, de produção, de rentabilidade, etc. Essas organizações conseguem ter vantagens pela sua especialização, então elas desenvolvem produtos e serviços, se tornam especialistas, né, e aí conseguem vantagens por essa especialização. Essa especialização facilita o processo de decisão, porque a empresa acaba tendo uma maior quantidade
ela consegue ter acesso a uma maior quantidade de informações e aí facilita a tomada de decisão. Dentro das organizações acontecem relações formais entre as pessoas. Então, o contrato de trabalho, por exemplo, é uma relação formal que acontece entre pessoas dentro da organização. Então, você é o funcionário, desempenha tal função, e você tem um chefe que determina tal função. Então, essa relação entre vocês acaba sendo formalizada pelo contrato de trabalho. Dentro da teoria, se consideram outros tipos de organizações, e eles chamam de organizações complexas, como os hospitais, as universidades, as grandes empresas, onde essas organizações elas recebem esse nome de complexas por serem de alta complexidade, né, na gestão. São grandes empresas com grande quantidade de pessoas, grande quantidade de processos e uma atuação da gestão que acaba sendo mais dedicada, né, mais complexa. Então, eles caracterizam essas organizações como sendo complexas, diferente das fábricas, que até então eram analisadas, que não tinha tanta complexidade como essas outras organizações. E aí os estruturalistas focam em estudar essas organizações exatamente pelos desafios que elas impõem na gestão, né? Então, na visão deles, era muito mais fácil aplicar teorias de administração numa fábrica, né, que produzia poucos produtos e que tinha uma linha de produção apenas, do que dentro de um hospital, de uma universidade, que as relações são muito mais complexas, né? Tanto pelo porte, quanto pela existência de inúmeros processos, procedimentos, atuações, rituais, etc. E aí também as organizações informais, que eles continuam naquele mesmo estudo que o Maio começou, na teoria das relações humanas, eles continuam a analisar esses grupos sociais e o relacionamento que acontece de forma informal dentro da organização, né? A interação entre os grupos sociais e a forma que esses grupos atuam e interagem com a própria organização formal. E aí surge o conceito, então, do homem organizacional, comparando com as teorias anteriores, né? Na teoria clássica era o homem econômico, na teoria das relações humanas era o homem social, e na teoria estruturalista, o homem é caracterizado como um ser organizacional, ou seja, ele atua em vários papéis na organização. Esses papéis podem ser ao mesmo tempo, ou pode ser conforme ele vai ou crescendo na organização ou mudando de organizações, né? Conforme o homem organizacional evolui dentro de uma organização, ele muda de papéis, ou então, se ele se transfere de organizações, ele também muda de papéis. Então, ele não é mais aquele especialista, como o Taylor dia vinculado ao aspecto financeiro e nem mais o homem grupal social da teoria humana. Ele agora é um homem organizacional que ele circula por toda a organização, assumindo vários tipos de papéis. E aí esse homem organizacional, por essa exigência da organização, né, do crescimento e tal, ele precisa ter algumas características. A sua posição social exige que ele tenha algumas características na personalidade. A primeira delas é a flexibilidade. Então, como ele desempenha vários papéis, ele tem que ser flexível para se adaptar a esses papéis todos e para desempenhá-los da melhor maneira, né? Ele não pode ter, porque ele caminhando ao longo da linha e desenvolvendo vários papéis. A flexibilidade passa a ser um fator determinante. O homem consiga atuar em todos esses papéis dentro da organização. A tolerância à frustração, então, é um aspecto também recorrente, porque em função de atuar nesses papéis, acontecem frustrações, né? Porque às vezes
o objetivo não é alcançado, ou então a mudança de papel não acontece, e aí as pessoas se frustram. Então, é exigida a personalidade do homem organizacional de resistir às frustrações que o ambiente exerce sobre ele. Baseado nisso, também é exigido uma capacidade de adiar recompensas e de fazer trabalho rotineiro, né? Porque como vem as frustrações, automaticamente as recompensas elas necessitam ser postergadas, então ele precisa ter uma capacidade de tolerar essa frustração e de interpretar que essa recompensa não vem no momento que ele deseja. E para continuar sendo um homem organizacional, ele tem que ter um desejo permanente de realização, ele precisa buscar a sua realização o tempo todo. E aí esse homem organizacional, como ele assume diversos papéis, então ele tem capacidade de atuar em diversas organizações, e aí isso é chamado de sociedade de organizações, né? Então, são os diversos comportamentos solicitados desse homem organizacional dentro de uma organização, e quando ele atua em várias organizações, por exemplo, organizações que são unidas, ou então organizações concorrentes, ou algo desse tipo, né? Como o homem organizacional, ele dentro de várias organizações, ele tem essa característica de assumir vários papéis ao longo da linha do tempo, né? Então, essa sociedade de organizações possibilita essa movimentação desse homem organizacional por diversos tipos de organizações assumir papéis diferentes. A teoria estruturalista também analisa as organizações por uma abordagem múltipla, ou seja, de várias maneiras, né? Então, a organização ela é analisada tanto no aspecto formal, pelas regras, pelas normas, tudo isso, e também pelo aspecto informal, que foca principalmente na relação entre as organizações formais e informais, para que isso não tenha conflitos, não criem conflitos, né? Busque o equilíbrio. Então, as regras e procedimentos da organização formal chegam até certo limite, e a atuação dos grupos sociais até certo limite, para que ambas caminhem no equilíbrio e não afete a busca pela eficiência, o alcance dos objetivos que as organizações pretendem. Essas organizações geralmente têm um sistema de recompensas. Essas recompensas elas são geralmente materiais e sociais, nem sempre são financeiras, e são sempre atrelados a aspectos vinculados ao papel que o homem organizacional assume, né? Então, por exemplo, o tamanho da mesa, qual que é a sala da pessoa, qual que é o carro da empresa que ele utiliza, se ele tem um carro da empresa para usar. Então, são recompensas sociais e materiais também que fazem parte do sistema organizacional e do desenvolvimento desse homem que assume esses papéis. E aí também a organização ela tem a abordagem dos níveis organizacionais pela pirâmide, né? Então, ela continua tendo aquela hierarquia organizacional, né, nos níveis estratégico, gerencial e operacional que a gente estudou lá no começo do curso. Essa análise ainda recai sobre os diferentes tipos de organizações, né, a diversidade das organizações, que os estruturalistas eles deixam de analisar somente fábricas, como faziam os autores das teorias anteriores, e agora eles buscam analisar outros tipos de organizações, basicamente todos os tipos de organizações. Então, a aplicação da teoria estruturalista deixa de ser apenas no ambiente fabril e passa a ser no ambiente organizacional, né? Então, empresas de prestação de serviço, empresas da área do agronegócio, empresas da área da saúde,
empresas da área da educação, né, as empresas complexas que eles abordam, e também o tamanho dessas organizações, né? Eles passam a adotar estudos em organizações de diversos portes. Então, a abordagem deixa de ser apenas na fábrica, na indústria, e passa a abordar todos os setores econômicos. E também a análise da abordagem estruturalista considera o ambiente interno e externo. Então, diferentemente dos autores clássicos e humano, a abordagem deixa de ser somente dentro da fábrica, né? Passa a ser uma análise interna da organização e também externa, analisando todo o ambiente que as organizações estão envolvidas. Bom, baseado nessa caracterização das organizações, eles classificavam as organizações, né? Foi o que chamou de tipologia. Então, quais são os tipos de organizações, como que elas podem ser caracterizadas? O primeiro aspecto que esses estudiosos perceberam é que as organizações elas são diferentes e elas têm uma grande variabilidade. Então, existem diferentes tipos de organizações, de diferentes portes, de diferentes tamanhos, que apresentam uma grande mescla de variáveis, né? Então, empresas de vários setores econômicos, de vários portes, de vários objetivos, elas são diferentes. Essas organizações apresentam características que permitem classificá-las de alguns tipos, né? Então, eu tenho organizações que são complexas, hospitais, universidades, escolas, eu tenho as empresas, eu tenho as instituições de pesquisa, eu tenho as empresas de prestação de serviço e assim por diante. Eu também consigo fazer análises comparativas entre essas organizações. Então, eu posso comparar uma empresa fabril com uma empresa de prestação de serviços. Eu posso comparar as organizações complexas, né? Um hospital com uma universidade. E aí, interpretar o funcionamento de cada uma delas dentro do seu setor, do seu ramo de atuação, comparando aspectos que acontecem em ambas. E aí eles desenvolveram algumas tipologias, que são estudos mais aprofundados das organizações, e tem dois autores que foram destacados, o Etzioni e o Blow Scott. Então, a tipologia do Etzioni, ele é um estudioso italiano, e ele percebeu que as organizações têm algumas características. A primeira delas é a divisão do trabalho, né? Acontece a divisão do trabalho em praticamente todas as organizações, e essa divisão gera atribuição de poder e de responsabilidades. Então, as organizações elas necessitam dividir o trabalho, criando funções, criando cargos, criando departamentos, e também atribuir responsabilidade e poder. Responsabilidade que é relacionado com o cargo, com a função, e a atribuição de poder relacionado com a autoridade e a escala de comando. As organizações, elas possuem centros de poder, né? Então, esses centros, eles controlam as pessoas e os esforços de uma maneira para atingir os objetivos. Então, esses centros de poder, geralmente, eles acontecem baseados na autoridade, né? Então, é uma maneira da empresa ter o controle dos esforços, né, da atuação de todos que estão dentro dessa organização, visando alcançar os objetivos. Então, é a forma de controle, né? As funções administrativas. Eu planejo, executo e controlo para que possa atingir aquilo que foi planejado. Uma das características que o Etzioni percebeu é que as pessoas são substituídas, né? Então, existe rotatividade das pessoas, as pessoas entram e saem das organizações. Nas organizações também existe o controle físico, o controle material e o controle normativo. O controle físico geralmente é baseado
em sanções, né, em punições, em ameaças. O controle material é feito através de recompensas e o controle normativo é através de valores sociais, principalmente o prestígio, a aceitação, o reconhecimento, etc. Esse controle também é baseado na ideologia e nas crenças que a organização preza, né? Então, esses controles são exercidos sobre as pessoas, sobre o organizacional e social que está dentro da organização. E aí, baseado nesse tipo de controle, as pessoas, os participantes das organizações, eles podem ser classificados em 3 maneiras. Então, os participantes que são chamados de alienatórios são aquelas tipos de organização onde os participantes eles não desejam participar, eles não desejam estar lá, mas eles são forçados a permanecer nessa organização. Os participantes chamados de calculistas são aqueles que as pessoas estão interessadas em participar das organizações, em estar presente nessas organizações, mas desde que ele receba alguma vantagem econômica. E as organizações onde os participantes estão lá relacionados à moral, né? As pessoas participam dessas organizações atribuindo um valor ao seu trabalho. E baseado, então, nessas características das pessoas, as organizações também podem ser classificadas de 3 maneiras pela tipologia do Itzione. As organizações que são coercitivas são aquelas onde o poder dentro da organização é pela força física, né? Então, é o chefe autoritário, é aquele que impõe, que manda, né, pela força, ou então esse controle é feito através de prêmios ou punições, né? Então, se você atinge o objetivo, você é premiado, se não atinge, é punido. Um outro tipo de organização são chamadas de organizações utilitárias, aonde essa divisão do poder, essa atuação do poder é feita pela remuneração, principalmente, por incentivos econômicos. E as organizações normativas são aquelas onde o poder se baseia em métodos, né, em controle moral e motivacional. Bom, então aqui, resumindo isso tudo que eu falei, a tipologia do Etzione, então as organizações elas podem ser coercitivas, normativas ou utilitárias. Os tipos de poder nas organizações coercitivas, ele é coercitivo, então ele é pela imposição, pela força, pela coerção. O tipo de controle que é utilizado é por prêmio ou punição. Então, atingiu o objetivo, tem o prêmio, não atingiu, é punido. O ingresso dos participantes e a permanência nessa organização é pela força, é pelo medo, pela ameaça, né? E o envolvimento das pessoas é alienativo. Então, um exemplo de organização coercitiva são as prisões, aí as penitenciárias. As organizações normativas, exemplo delas são as igrejas, os hospitais, as universidades. O tipo de poder é normativo, é baseado em regras, né? O controle é sempre moral e ético, né? O ingresso é pela crença e pela ideologia, e o envolvimento das pessoas é relacionado com a moral e com a motivação. E as empresas, as organizações utilitárias são as empresas em geral, onde o poder ele aparece através de incentivos econômicos, né, da remuneração. O controle também acontece através de aspectos financeiros, então através da remuneração, do salário, dos prêmios, dos incentivos. O ingresso e a permanência dos participantes é através do interesse, da vantagem percebida, e as pessoas têm um perfil calculista, né? Elas permanecem dentro dessas organizações enquanto tiverem alcançando vantagens econômicas.
Bom, o segundo tipo de tipologia é a tipologia de Blow e Scott. Eles perceberam que as organizações elas fazem parte de comunidades. E aí acontece um relacionamento dentro da organização e fora da organização. Então, a organização junto com o ambiente. E aí, baseado nesse relacionamento de interno e externo, acontecem 4 categorias de participantes: os membros da organização, os proprietários, os clientes e o público em geral. E aí, em função desses 4 grupos de pessoas, existem 4 tipos de organização. Então, as associações de benefícios mútuos, onde temos as cooperativas, as associações, os sindicatos, são aqueles tipos de organizações onde todos os participantes têm benefícios, né? A forma de benefício é ampla e abrangente para todos aqueles que participam, né? Então, um exemplo de sindicato, de associação, de clubes, de cooperativas, etc. As organizações de interesses comerciais, onde os beneficiários são os proprietários, né, os acionistas, os sócios, principalmente isso acontece nas empresas privadas. As organizações de serviços, onde quem se beneficia são os clientes, né, como no caso de hospitais e de universidades, e o Estado, onde quem se beneficia é o público em geral, e aí os tipos de organizações de Estado, como os militares, as escolas públicas, a segurança pública, etc. Então, quem se beneficia dessas organizações é o público em geral. Então, resumindo a tipologia de Blow e Scott, os membros da organização, eles são os beneficiários, né? Então, um exemplo disso são as associações, então são os sindicatos, as cooperativas, as associações profissionais, os clubes, todos os membros da associação têm as vantagens, são os beneficiários. As organizações de interesses comerciais, então, são as empresas, né? E aí os proprietários e acionistas são aqueles que se beneficiam da existência dessas organizações. As organizações de serviços, como os hospitais, as universidades, as igrejas, as filantrópicas, quem se beneficia são os clientes em geral, e as organizações de Estado, quem se beneficia é o público. Bom, aí falando dos objetivos, né, que as organizações desenvolvem objetivos e buscam alcançar esses objetivos, né? O principal deles é a busca da eficiência, mas também outros tipos de objetivos, né, relacionados com a existência da organização, e esses objetivos organizacionais eles têm algumas funções. Então, o primeiro deles, eles são futuros, né? Os objetivos são traçados sempre numa linha futura, né? Traça-se os objetivos para depois alcançá-los. Eles são uma fonte de legitimidade que justifica ações. Então, todas as ações que a empresa ou que a organização está desenvolvendo é legitimado pela busca dos objetivos, né? Então, tudo que a empresa faz é para alcançar aqueles objetivos. A busca dos objetivos serve como um padrão para análise de desempenho, né? Então, o rendimento do trabalho, o rendimento das pessoas, o rendimento, enfim, de toda a organização. Então, a delimitação dos objetivos determina o desempenho e também serve como uma unidade para medir a produtividade. Então, é a medida da eficiência, né? Se eu alcanço o meu objetivo, a eficiência está elevada. Se eu não alcanço, a eficiência e a produtividade acabam sendo menores. Então, eu consigo mensurar a produtividade e a eficiência pelo alcance ou não dos objetivos. Baseado nisso, então, existem 2 tipos de organizações, né? De modelos de organizações, aquelas que têm sobrevivência. Então, quando a empresa ela desenvolve objetivos
para manter a sua continuidade, né? Então, ela determina objetivos apenas para continuar existindo, e os modelos de eficiência, quando a organização desenvolve objetivos, traça objetivos, que não apenas vai manter a sua existência, mas sim novos desafios, né? Ela visa o crescimento, a expansão, a diversificação, etc. Então, as organizações podem desenvolver objetivos ou para continuar vivendo, né, numa situação que a empresa, de repente, está numa situação caótica, onde ela tem o risco de extinguir-se. Os objetivos traçados são para que ela continue atuando. E quando ela está numa condição de estabilidade, passa por um modelo de eficiência, onde a delimitação dos objetivos é para buscar o crescimento e a expansão. Bom, e aí o ambiente organizacional, né, os estruturalistas também começaram a analisar os estudos organizacionais fora das organizações, né? Então é todo o ambiente que permeia essa organização. Então as organizações, elas vivem num cenário econômico, político e social que é chamado de ambiente. Então tudo que envolve aonde a organização está inserida é o ambiente dela, né? Então, o ambiente interno, o ambiente externo e o ambiente institucional, que é esse cenário econômico, político e social, começou a ser analisado com esses estudiosos. Essas organizações, elas interagem com o ambiente, né? E essa é a base do estruturalismo. Eles defendem que a organização não está isolada somente analisando internamente, mas existe toda uma rede de interação e de contato com o meio externo, com o ambiente externo, com o ambiente institucional, né? Então, os estudos estruturalistas focam muito nesse aspecto do ambiente como um todo. As organizações, elas têm uma certa interdependência com a sociedade, com o ambiente. Então, ela não consegue sobreviver sozinha, ela precisa ter um relacionamento, um interrelacionamento com outros tipos de organizações e com a sociedade de forma geral, né? Então, a organização, ela precisa de outras organizações, ela precisa ter fornecedores, ela precisa ter clientes, ela precisa dos concorrentes, do Estado, do governo, da sociedade como um todo, que forma esse ambiente todo. E aí, o ambiente organizacional, ele acaba se tornando um conjunto organizacional, onde várias organizações que se interrelacionam e cada uma desempenha o seu papel, né? Então, forma esse conjunto organizacional que é similar aos papéis do homem organizacional. Mas aí, nesse caso, é a própria organização que desempenha um papel dentro do ambiente como um todo. Então, eu tenho uma empresa que é fornecedora de outra, eu tenho uma empresa que atua no mercado diretamente com as pessoas, né, com os clientes, eu tenho o Estado que se relaciona com todos os tipos de organizações, eu tenho a empresa que presta serviço e que atua com clientes e atua com outras organizações e assim por diante. Bom, e aí, quando se define os objetivos, tem que se definir também as estratégias. Então, as estratégias organizacionais, elas também são delimitadas por essas empresas, por essas organizações, para poder alcançar os seus objetivos, né? E esse ambiente de estratégia, ele sempre é um ambiente de competição, um ambiente de rivalidade, né? Então, eu preciso definir estratégias para atuar nessa competição. A forma de atuação dentro do ambiente sempre é de negociação, né? Então, são acordos de trocas, né, de bens e serviços, negociação entre os atores, entre as organizações. As atitudes de cooptação ou coopção, que são aquelas onde os representantes de uma organização, eles
trabalham junto com outras organizações, né? Então, não é uma atitude de concorrência, mas de cooperação. Também tem as formas de coalizão, onde organizações se unem para alcançar objetivos comuns. Então, isso começou a ser mostrado, né, nesses estudos, né, da teoria estruturalista, onde as organizações se unem para buscar objetivos comuns, né, visando aquele conceito de sinergia. E essas estratégias de cooptação, coalizão, elas são sempre estratégias cooperativas. Então, as organizações adotam essas estratégias de uma forma de cooperação e não de concorrência, não de competição, né? É a busca de objetivos comuns. Bom, e aí também dentro do estudo do estruturalismo surgiu a análise dos conflitos, né? Os conflitos organizacionais que acontecem dentro dessas organizações, no seu ambiente interno e também no ambiente geral. Então, pode acontecer o conflito entre a autoridade do especialista, né, pelo conhecimento, e a autoridade administrativa, que é a hierarquia. Isso é uma forma de conflito que acontece principalmente em organizações especializadas, como universidades, hospitais. O conhecimento que é criado, ele é aplicado na própria organização para esse objetivo, então gera conflito por esse domínio do conhecimento e a autoridade administrativa dessas organizações, né? A hierarquia. Então, quem tem o conhecimento, muitas vezes não faz parte da hierarquia dessas organizações, e aí gera conflito. As organizações que não são especializadas, como escolas, exército, etc., o conhecimento ele é instrumental, ele é uma forma de atingir os objetivos, né? E ele é subsidiário para alcance dos objetivos. Então, precisa-se do conhecimento para alcançar os objetivos. E as organizações de serviços, as consultorias, os especialistas recebem instrumentos e recursos para o trabalho, e aí isso também pode gerar conflitos por esse aspecto de ser um prestador de serviço, de prestar um staff, e aí entra em conflito com a estrutura administrativa da organização. E aí, nessa busca dos conflitos, surgem os dilemas, né? Então, o dilema entre a coordenação e a comunicação, o dilema entre a burocracia e a especialização, o dilema do planejamento centralizado na pirâmide e da iniciativa de cada pessoa. E também os conflitos entre linha e staff, né? Que é esse assunto da prestação de serviço, dos terceiros, né, do staff, das consultorias, que vêm prestar essa assessoria nas organizações e entram em conflito com a estrutura formal da empresa, né? Entram em conflito com gerentes, com diretores, por divergências na atuação, de alguma forma, e aí gera, então, esse conflito da linha do staff. Gente, e aí, tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tudo certo. Tá, beleza, então. Bom, então já que vocês estão aí quase dormindo, eu vou pôr vocês para trabalhar. Vamos trabalhar um pouquinho. Então, tem um servicinho para vocês aí no Moodle. Vocês viram que eu aumentei os prazos de tudo aí? Sim.
tá? Eu posterguei prazos aí dos trabalhos que estavam acabando e que estavam fechados, fórum, taylorismo, podcast. Então, quem não entregou, corre aí e faz aí logo, tá? Porque isso tudo faz parte da média. Ó, eu coloquei 2 artigos aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, vocês vão entrar aqui, ó, abordagem estruturalista. Eu liberei esses slides. Aí tinha os vídeos que vocês fizeram o trabalho, né, na outra semana. Eu coloquei aqui agora, ó, artigo 1 e artigo 2. Esses 2 artigos, eles falam sobre sucessão familiar nas empresas, tá? Então, vocês vão ler esses 2 artigos, e aí, aqui, ó, sucessão familiar em empresas, clicam aqui, tá o trabalho aqui. Basicamente é igual o outro que vocês fizeram da teoria das relações humanas. Então, vocês vão ler esses 2 artigos, vão fazer um resumo, vão descrever vantagens e desvantagens sobre a sucessão familiar e quais sugestões de melhoria que você daria baseado na teoria estruturalista. Tá? Então, eu coloquei, nossa, 1 mês de prazo, estou muito bonzinho com vocês. Então, vocês podem começar a fazer, ler os artigos, acho que é 12 páginas, um e 8 o outro, não sei. Dá para ler rapidinho, tá? Ah, e também eu estou pedindo aqui para vocês fazerem resumo do livro, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então, o que a gente estudou até agora é o capítulo 3, 4 e 5, né, que é Taylor, Fayol e Maio, o capítulo 12, que é estruturalista, e o capítulo 13, que é comportamental, que a gente vai estudar nas próximas semanas. Então, não tem muita coisa para vocês já irem fazendo. Pisando freio aí, professor. Oi? Quem falou aí? Eu não ouvi. Pisa um pouco no freio aí, professor. Mas eu estou devagar, nossa. Então, olha, isso aqui vocês vão fazer um resumo mesmo, tá? Isso tudo não pode passar de 10 páginas. Vocês vão fazer à mão, tem que ser à mão no caderno, tá? Não pode ser no Word. Então, é mais leitura mesmo, e tem aí 2 meses para vocês fazerem isso aqui. Tá bom? Pessoal, a ideia não é sobrecarregar vocês, mas a ideia é que eu tenha várias ferramentas para fazer a avaliação, tá? Para que vocês não fiquem prejudicados somente com prova. Então, vocês não precisam ficar aflitos com a quantidade de trabalhos, são muitos mesmo, mas totalmente gerenciáveis, né? Os prazos são bem longos para dar tempo de vocês fazerem, tá? Eu posterguei os prazos, isso não é problema. O que vocês não podem é deixar de fazer. Ficar aí cozinhando o galo, porque o tempo vai passando e aí depois vocês perdem o controle disso tudo, tá? Então, vocês têm que pegar, fazer, trabalhar e eu vou ler a cartilha aí da federal. Vocês estão numa escola federal, então não é mais a escolinha do ensino médio. Então temos que trabalhar. Temos que trabalhar, infelizmente. Felizmente, né? Nós temos que trabalhar, tá? É muito conteúdo para ser abordado em pouco tempo. A gente tem que usar as ferramentas que são possíveis. Ok? Então, não deixem de fazer. Todo dia, entra no Moodle todo dia e faz alguma coisa. Tá? Nem que for ler uma página do livro, fazer um comentário no fórum, enfim. Todo dia faça alguma coisa para não perder o controle. Porque se você perder o controle, aí vai dar problema. Tá? Certo, gente? Ô, professor, Pois não.
Desculpa a pergunta, mas aonde que tá esse livro que você passou? Tá lá Eu no não tô... Moodle. Tá no Moodle, Mas- lá no comecinho. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Conceitos iniciais da administração. É o primeiro, ó. Livro, Introdução à Teoria Geral. Eu tirei... Ah, tá. Você achou aí? Eu tirei da tela. Não, é que eu tô aqui com o computador aberto, eu vi aqui. É o primeiro aqui em É cima, o né? primeiro, isso. Você clicar Não. nele aí, vai abrir o livro. É 800 e poucas páginas aí, tá? Ah, tá. Beleza, obrigado. Valeu. Certo, pessoal? Beleza? Então, pode começar a fazer esse trabalho do artigo. Se quiserem fazer outro trabalho também, aproveitem o tempo, tá? Se tiver alguma dúvida... Professor, Pois não. esse da sucessão familiar é no caderno também? Não, esse pode ser no Word. Pode ser no Word? Pode. E tem limite de linhas, de páginas? Tem. O resumo tem. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. O do sucessão familiar, né? Sim, tem sim. É 30 linhas. Tá, Cada um, tá? tá. Você pode fazer 2 resumos, um de cada artigo, ou pode fazer um resumo só, falando dos 2 juntos. Se você conseguir sintetizar os 2 juntos, pode fazer um só também, não tem problema. Tá. Ou então, pode fazer 2. O artigo primeiro, o título sim, assim, e aí faz o resumo, o outro artigo faz o resumo, beleza. Tá, se fizer separado de cada um, aí 15 linhas para cada um. No total tem que dar 30, é isso? Não, pode ser 30 linhas cada um. Pode ser, até, né? Até 30, é o máximo. Até 30, tá joia. Tá? Tá, obrigada. E aí no Word, esse pode ser no Word, tá? O único que eu quero que seja à mão é o resumo do livro, tá? Porque, Tá bom. por que que eu estou pedindo à mão? Você vai falar, nossa, mas que Para cara não chato. copiar e colar. Não, é porque tem uns estudos que mostram que quando você escreve à mão, você memoriza mais. É verdade. Então, tem várias palestras, vários cursos, artigos que mostram isso. Quando você escreve no computador, você absorve, sei lá, 30% do conhecimento. Quando você escreve à mão, você absorve 70% do conhecimento. Então, é uma forma de estudar e é uma forma de guardar esse monte de teoria, de gravar na memória, né? De não esquecer mais. Então, por isso que eu estou pedindo para fazer à mão. Só que, assim, vocês estão vendo que é bem enxuto, né? Porque não sei quantas páginas tem aí, mas são 6 capítulos do livro para fazer em 10 páginas na mão. É bem restrito mesmo. É mais a ferramenta de memorização do que a própria entrega do material, né? Mas é por isso que eu estou pedindo a mão, é só para que vocês gravem na memória esse conhecimento da teoria aí, tá? Tá certo. Porque senão, daqui 1 ano, vocês não lembram mais nada. E aí vocês vão se formar e não vai conseguir mais usar. E assim é uma forma de você... eu lembro do Taylor, mais ou menos, eu lembro do Maio, eu lembro do Tizione, né? Então, é uma forma de fazer isso. Tá certo, professor. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou ficar aqui. Se vocês precisarem, pode chamar. Quem quiser sair, fica à vontade. Quem quiser fazer o artigo, se quiser fazer outros trabalhos, tá? Pode ficar à vontade.